Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. O livro de Salmos é um livro formado por uma coletânea de 150 textos que foram escritos por vários autores. Ele é um livro poético. Significa que quando você lê os Salmos, ele tem uma forma de poesia. E o livro de Salmos, ele é um livro de louvores. Inclusive, no texto original hebraico, o nome do livro de Salmos é Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim quer dizer louvores. Muitos usam o livro dos Salmos para compor hinos para honrar e louvar a Deus, porque é o que o livro de Salmos é, um livro de louvores, um livro que é usado pelo povo judeu para louvar e honrar a Deus. Mas o livro de Salmos não é só um livro de louvores. Ele é um livro que louva a Deus nos momentos de alegria, mas ele também é um livro que nos ensina a louvar a Deus em todas as circunstâncias da vida. E o livro de Salmos começa com o Salmo de número 1, falando como ser bem abençoado e bem feliz, dizendo que aquele que se desvia do caminho dos ímpios não senta na roda dos escarnecedores, mas lê e medita na lei do Senhor de dia e de noite. Será como uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas, o que significa que sempre terá esperança, fé, confiança, renovação no seu dia a dia e no tempo certo dará o seu fruto, o que significa dizer que estará com Deus sempre sendo abençoado nos momentos da sua vida, seja desde o seu nascimento até a sua morte, e no final estará com Deus eternamente no céu, se andar sempre na lei do Senhor de dia e de noite e tiver a sua família caminhando assim. E ao longo do livro de Salmos, quando você vai passando pelos Salmos, você vê os Salmos falando que na insônia, mesmo sendo perseguido pelos inimigos, você consegue dormir e louvar a Deus. O Salmo 3 fala isso, que no meio da angústia você pode clamar a Deus, porque Ele vai estar com você. Isso está no Salmo 46. Você também pode invocar a Deus em qualquer situação em que você se sinta em falta, porque o Senhor é o teu pastor e nada faltará. É o Salmo 23. E você pode ter errado, cometido pecados, mas o Senhor te perdoa e te limpa, como diz o Salmo 51, em que Davi cometeu 2 pecados, de adultério e de homicídio. Ele mandou matar o marido da mulher com quem ele adulterou, mas assim mesmo ele pediu perdão a Deus e se arrependeu. E quando ele se arrependeu, o Senhor colocou nele uma capacidade para escrever o Salmo 51, que nos diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o teu Espírito Santo. Não me tire o teu Espírito Santo. É uma bela oração porque nos ensina como orar. Devemos pedir a Deus para criar em nós um espírito reto, um coração puro, para termos o Espírito Santo. E hoje nós vamos ler o Salmo 73, que também é um salmo que confessa pecado. Esse Salmo 73, nós já vamos entrar na leitura do Salmo 73. Nós estávamos, desde a leitura do Salmo 71, fazendo um resumo. Quem está acompanhando a série aqui sabe que nós lemos no Salmo 71, nós lemos o Salmo número 1, 11, 21, 31, 41, 51 e 61. E ontem, quando nós fizemos a leitura do Salmo 72, nós fizemos a leitura do Salmo 2, 12, 22, 32, 42, 52 e 62. Mas hoje nós vamos deixar essa revisão de todos os salmos porque vamos dar mais atenção ao salmo do dia. Então, daqui em diante, vamos fazer a leitura do Salmo 73. O que importa destacar é que o livro de Salmos é um livro de louvores a Deus
e que o livro de Salmos ele nos dá uma chance de lermos 150 textos que nos dão a oportunidade de permanecermos com Deus durante 150 dias. Lendo um salmo por dia, nós temos a chance de percorrer 5 meses com Deus. E se nós colocamos como propósito ler o livro de Salmos 2 vezes no ano, nós já cobrimos 300 dias. Então é uma chance de estarmos sempre com Deus. E se você ler o livro de Provérbios todos os dias no mês, você pode ler o livro de Provérbios 12 vezes no ano, porque o livro de Provérbios é formado por 31 capítulos. Então, na maioria dos meses, você tem 30 e 31 dias. Você consegue ler o livro de Provérbios todos os meses e colocando em prática o livro de Salmos e o livro de Provérbios. Você consegue ler 12 vezes Provérbios no ano e 2 vezes o livro de Salmos. Então, são 2 livros que podem colaborar com o seu devocional para a comunhão com Deus. Hoje é o dia 73 desse propósito. Você está vendo na tela Salmos capítulo 73, mas o livro de Salmos não tem capítulos, porque o Salmo 73 ele é um texto único e independente. Cada salmo é um texto único e independente. Não existe uma relação entre os salmos, como nos outros livros, em que o capítulo anterior e o capítulo posterior guardam uma relação com aquele capítulo que você está lendo. Mas essa Bíblia que nós estamos usando é uma Bíblia digital, por isso que ela aparece Salmos capítulo 73. Outro detalhe é que quando nós falamos Salmos no plural, nós estamos falando do livro de Salmos. Quando nós queremos falar de um salmo específico, nós falamos no singular. Então, hoje nós vamos meditar no Salmo 73. Você também pode dizer Salmo de número 73, porque é a posição, é o número da posição que aquele salmo está. Então, hoje nós vamos meditar no Salmo 73 ou Salmo de número 73, e esse salmo foi escrito por Asaf. Asaf era o líder de louvor no templo na época do rei Davi. Ele e os seus descendentes faziam parte de um grupo de louvores. O outro grupo que louvava a Deus no templo era dos filhos de Coré. Alguns dizem filhos de Corá. E os filhos de Coré ou os filhos de Corá escreveram o Salmo 42 até o Salmo 49. E eles também escreveram o Salmo 84, o Salmo 85 e o Salmo 87. Agora, Asaf escreveu o Salmo 73 até o Salmo 77. Ele também escreveu o Salmo 50. Então, vamos ler aqui o Salmo 73. Esse Salmo 73, ele é um salmo em que há confissão de pecados. Assim como o rei Davi confessou pecados no Salmo 51 e se arrependeu e pediu para Deus criar nele um espírito reto e para dar a ele o Espírito Santo, aqui no Salmo 73, o Asaf, ele fala sobre a inveja. Ele fala que ele quase errou, mas no final ele compreendeu as coisas da vida e a diferença entre os ímpios e os que seguem a Deus. Vamos meditar aqui no Salmo 73. O versículo 1 nos diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então ele começa o Salmo reconhecendo que Deus é verdadeiramente bom. Aí no versículo 2 ele fala: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. 4. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. 5. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Nesses versículos 2 até o 5, nós vemos que ele está confessando na sua oração
que ele quase desviou, que ele quase resvalou quando ele olhou para os ímpios, porque ele ficou com inveja da sua soberba. Ele ficou reparando. Parece que não existe aperto na morte deles, eles não trabalham em coisas difíceis, então ele confessa o seu pecado. Agora no versículo 6, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Adorno significa enfeite. Então eles se vestem de violência como um enfeite. 7, os olhos deles estão inchados de gordura. Quando ele fala que inchados de gordura, fala que eles são soberbos. Superabundam as imaginações do seu coração. 8, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. 9, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Então aqui ele está dizendo das características dos ímpios. Ele ficou reparando. Primeiro ele ficou com inveja, do versículo 2 ao 5, e quase se desviou. E ele disse, eles são soberbos, parece que eles nunca estão em trabalhos difíceis. E aí no 6 até o 9, ele fala como que eles são, as características dessas pessoas. Elas são soberbas, elas andam com a cabeça erguida, elas andam com os olhos arrogantes, elas falam de maneira maliciosa, de opressão, e elas erguem a boca contra os céus, quer dizer, eles dizem, não existe Deus, nós não precisamos de Deus. Por que você busca tanto a Deus? E a língua deles percorre a terra, quer dizer, eles falam a respeito de tudo na terra. Eles falam que viajaram para todos os lugares, que podem comprar coisas de todo mundo, que podem ter o domínio a respeito de todas as coisas, que podem ir para onde quiserem, na hora que querem. Então a língua deles percorre a terra. Não há nada na terra que eles não queiram falar. Eles falam sobre todas as coisas, porque o coração deles está nesse mundo. Aí no versículo 10 ele fala assim, pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. Aqui ele está falando do povo de Deus. Ele está falando pelo que, porque eles são assim, arrogantes e soberbos, o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. Águas de copo cheio se lhes espremem, ele está dizendo que o povo de Deus chora. Então, águas de copo cheio se lhes espremem, se espremem lágrimas do povo de Deus. Porque o povo de Deus, muitas vezes, passa por trabalhos difíceis, muitas vezes passa por opressão, muitas vezes passa por tribulações. Então o povo volta aqui. Quando ele fala volta aqui, ele está no santuário. O Asaf, vamos lembrar que o Asaf era o líder de louvor no templo. Então ele está dizendo assim, o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. 11, e dizem, como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Então ele está falando aqui no 11 a respeito dos ímpios. Os ímpios, eles falam isso. Como é que Deus sabe o que nós estamos fazendo? Existe conhecimento no Altíssimo? Será que Deus vê mesmo o que nós fazemos? Versículo 11. Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Então veja aqui no versículo 12 que o Asaf fala isso. Quando o 10 fala assim, pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem, ele está fazendo uma conexão com essa parte anterior, do 6 ao 9, quando ele fala que os ímpios eles são soberbos, que eles têm a soberba como um colar, que eles se vestem de violência como enfeite, que os olhos deles estão inchados de gordura, que eles são corrompidos e tratam de opressão, falam arrogantemente e erguem a boca contra os céus. E quando ele chega aqui no 10 e fala pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem, ele está dizendo que o povo de Deus vai até o templo, volta para o templo e águas de copo cheio se lhes espremem, eles choram em função dessa opressão aqui. Eles são soberbos, eles tratam mal o povo de Deus, eles oprimem aqueles que buscam a Deus.
Então, eles oprimem o próximo. E essas pessoas que estão sendo oprimidas vão até Deus, e quando chegam até Deus, se lhes espremem águas de copo cheio águas de copo cheio, ou seja, eles choram de tanto que é a opressão, a arrogância, a soberba dessas pessoas. E elas dizem o que está no versículo 11. Eles dizem assim: como que o sabe Deus? Nós fazemos o que queremos. Né? O Salmo 12 fala disso, que os ímpios, eles dizem assim: as bocas são nossas, nós falamos o que queremos. Então, ou há conhecimento no Altíssimo, o Salmo 14 diz também que diz o nécio no seu coração: não há Deus. Então, eles se corrompem nos seus pensamentos, eles dizem que Deus não existe. Versículo 12: eis que estes são ímpios, e todavia, aqui o Asaf fala, quem que são essas pessoas aqui? Eles são os ímpios, os que se desviam de Deus. E todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Então o Asaf, ele estava prestando muita atenção nas riquezas. E ele estava olhando o que eles faziam, ele entendia, eles são ímpios, eles não servem a Deus, eles nem acreditam em Deus, mas, todavia, eles estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Agora, versículo 13: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Veja que no versículo 13 ele fala aqui como ele ficou vendo, olhando as riquezas dos ímpios. Ele olhou para ele mesmo e falou assim: na verdade, eu estou servindo a Deus à toa. Não está. Ele fala aqui no versículo 13: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos de inocência. 14: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Versículo 15: se eu dissesse também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Então, aqui no 13 até o 15, nós vemos que o Asaf ficou até pensando em ser igual aos ímpios. Veja que no 15 ele fala: se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. O 15 nos mostra que ele chegou a pensar em ser igual aos soberbos. Mas ele pensou: se eu fizer isso, eu vou ofender a geração dos filhos de Deus. Eu vou ofender os que seguem ao Senhor. Ele entendia o pecado dos ímpios. Aí vem no versículo 16: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. 17: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Então veja, ele ficou pensando a respeito da soberba, da arrogância, da riqueza dos que não seguem a Deus. Não há problema em se ter riquezas. Abraão foi rico, Jacó foi rico, José foi colocado no Egito como governador, então ele também foi rico. O rei Davi foi rico, Salomão foi rico, Jó era um homem rico, mas a questão, José de Arimateia tinha a sepultura onde ele colocou Jesus, porque ele era rico, mas a questão é que ele olhou para esses ricos soberbos. Então, quando eu pensava no versículo 16 em compreender isto, eu fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Quando ele entrou no santuário de Deus, ele entendeu o quê? Versículo 18, que certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Ele reparou o quê? Que as pessoas que não servem a Deus parece que estão em lugares altos. No aspecto terreno, elas estão em lugares altos, tirando Deus. Mas quando você pensa que Deus governa sobre todas as coisas, eles estão em lugares escorregadios, porque de repente eles podem cair. E versículo 19 fala isso: como caem na desolação, quase no momento. Então, o versículo 19 ele diz assim: como caem na desolação, quase no momento. Ele está exclamando isso. Ele está dizendo assim: eles estão em lugares altos, mas é Deus que os lança em lugar de destruição. Como acontece deles caírem
de repente. Eles ficam totalmente consumidos de terrores. Ele quer dizer assim, na hora que eles caem numa doença, eles caem em algum problema na família, eles caem em alguma situação de falência, eles caem em alguma situação de dívida e eles ficam tão desesperados que quando eles caem numa situação difícil, eles são totalmente consumidos de terrores. Eles ficam sem saber como resolver aquela situação, porque eles não têm a esperança e a confiança em Deus. Versículo 20: Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Então ele está dizendo, eu olhei, veja aqui, do 16 até o 20, ele fala, quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Eu fiquei perturbado de ver como tudo vai bem no caminho deles. Até que eu entrei no santuário de Deus e aí eu entendi o fim deles. Que o Senhor os coloca em lugares escorregadios. Parece que eles estão fortes, mas na verdade o lugar que eles estão são escorregadios, porque eles podem tropeçar. E quando chega o momento da desolação, dos problemas da vida, versículo 19, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Então, como faz com um sonho o que acorda, quando nós acordamos de um sonho, né, nós nos esquecemos, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. O Senhor vai acordar e vai dizer, não conheço vocês. Lá em Mateus, no capítulo 7, a Bíblia fala que no dia em que o Senhor fizer o julgamento final, ele vai dizer para muitas pessoas, eu não te conheço. Inclusive, a Bíblia fala lá que muitos vão dizer, mas em teu nome nós expulsamos demônios e até operamos maravilhas. E Jesus disse, e eu direi abertamente a eles, eu não vos conheço. Então, nem sempre o fato de você estar no santuário significa que você já é de Deus. Esse texto que nós falamos agora de Mateus, capítulo 7, versículo 22, é para dar um alerta para cada um de nós que está no santuário seguindo a Deus, que se nós não lavarmos as nossas vestes, a nossa vida espiritual para estarmos verdadeiramente com Deus, corremos o risco de, no juízo final, sermos desconhecidos de Deus. Então, cuide com seu coração com relação ao perdão do próximo. Falar é muito fácil, mas perdoar é difícil. É realmente necessário muita oração e muito desejo de estar com Deus. Trate do seu coração como se fosse um bebê recém-nascido que você está segurando no colo. Quando nós estamos com um bebê recém-nascido, se alguém vem e quer nos agredir, nós viramos, damos as costas, sofremos os golpes em nós, fazendo de tudo para proteger o recém-nascido. Faça isso com seu coração. Quando você quiser sentir mágoa, ódio, ressentimento, dor, porque alguém disse alguma coisa para você, diga, no meu coração não. Diga, Senhor, guarda o meu coração, queima toda a mágoa, queima todo o rancor, queima todo o ódio do meu coração. Peça para que Deus venha acender um fogo que queime esse mal para que o seu coração esteja limpo. Agora no versículo 21. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. 22. Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Veja que esses dois versículos são muito fortes. Ele fala que, em razão da inveja, de ficar olhando o bem-estar do ímpio e ver que a vida era assim, ele ficou com o coração azedo. Mas ele olhou e mesmo olhando, mesmo falando isso aqui que ele falou, do versículo 16, do versículo 18 até o 20, certamente que o Senhor os colocou em lugar escorregadio, como eles caem na desolação quase que no momento, eles ficam consumidos,
Como faz um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Mesmo dizendo isso, ele confessa aqui no 16 e no 17. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Mesmo entendendo o fim deles, ele ficou aqui com: assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Lá no texto de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, está escrito que a inveja é a podridão dos ossos. Então, o texto de Provérbios fala que a inveja, ela é tão assim, ela envolve tanto o invejoso que ela penetra até nos ossos. Os ossos falam da nossa estrutura mais interna. A inveja fica lá escondida. Ela fica numa raiz no coração do invejoso e vai gerando uma, como diz o texto aqui, ó, assim o meu coração se azedou. A pessoa fica azeda porque ela fica pensando: o outro tem isso, tem aquilo, eu não tenho, e ela fica amarga. E ele fala: eu sinto picadas nos meus rins. Quando ele fala isso, ele está dizendo: no meu interior eu fiquei corroído de inveja. E assim, versículo 22, me embruteci. Ele fala: eu fiquei bruto. Fiquei bruto, um homem assim, bruto, e eu nada sabia. Eu era como um animal perante ti. Veja que o Asaf, ele vai até Deus e ele confessa o pecado. Ele fala: eu estou me sentindo assim. E quando ele faz isso no Salmo 73, ele está louvando a Deus. E aí você pode perguntar: como assim ele está louvando a Deus? Ele está com inveja e ele está louvando a Deus? O nosso louvor a Deus é quando nós reconhecemos que nós somos miseráveis. Nós reconhecemos os nossos pecados. Isso também louva a Deus. Por que isso louva a Deus? Porque Deus, ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar para nos dar a salvação. Por que Deus fez isso? Porque Deus olhou para nós e viu: eles são pecadores, eles têm pecados, eles precisam que o meu filho vá lá e morra por eles, para que o sangue dele purifique eles dos pecados. Então, quando eu confesso que eu sou invejoso, que eu sou pecador, que eu fiquei olhando para a vida do vizinho, achando que a grama dele é mais verde do que a minha, eu paro de agradecer a Deus, porque eu fico azedo. Eu começo a falar: Deus não me deu a vida dele, Deus não me deu a vida dela. Então ele está dizendo: meu coração ficou azedo e eu sinto picadas nos meus rins. É como picadas. Nossa, mas a pessoa agora fez isso, agora fez aquilo, e eu não posso fazer nada disso. Então, quando eu confesso a inveja, eu reconheço realmente o meu coração é mau, porque a inveja é um sentimento mau. Eu estou desejando o que é do outro, e um dos mandamentos é: não cobiçarás nada do teu próximo. Nem o seu boi, nem a sua fazenda, nem os seus bens, nem a sua comida, nem a sua mulher e nem o seu marido também. Então a Bíblia fala: não cobiçarás nada que é do teu próximo. E ele fala que o Asaf, veja que outro detalhe do Salmo 73 é que o Asaf, ele era o líder do louvor no templo. Então ele era um sacerdote, ele era um homem consagrado a Deus. E isso nos mostra que pastores, pregadores, pessoas que louvam, você não deve ficar decepcionado quando eles pecam. Eles erram, eles são seres humanos como qualquer outra pessoa. Não é porque a pessoa é pastor ou é líder que ela está imune aos erros. Asaf era o líder do louvor no templo e os filhos dele também louvavam a Deus. Então você vê que ele era um homem de Deus, consagrado para Deus, e ele estava olhando e reparando nos ímpios e ficou com o coração azedo. E ele estava dentro do santuário, e ele falou: sinto picadas nos meus rins, assim me embruteci. Mas assim como ele conhece a Deus, ele entende. Assim eu estou como um bruto. O que é um bruto? Alguém que é duro, que não entende nada. Então ele fala assim: eu fiquei assim, fiquei bruto. E nada sabia, eu era um animal, como um animal perante ti.
Nós lemos lá no Salmo 32 que fala assim: quando você for corrigido, não seja como o cavalo e não seja como a mula que precisa do cabresto, que precisa do freio. Então, ele fala aqui: eu fiquei como um animal perante ti. Aí no versículo 23, todavia, né, estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. 24, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Aí ele fala, mas eu estou assim, com o coração azedo, com as picadas nos rins, né, estou bruto, como animal, mas eu estou de contínuo contigo. E tu me seguraste pela mão direita. Então ele reconhece, ó, foi o Senhor, tu me seguraste pela mão direita. O Senhor me conduziu. Então guiar-me-ás com o teu conselho. Então o Senhor vai me guiar com o teu conselho e depois que o Senhor me guiar pelo caminho certo, pelo conselho, depois disso, o Senhor me receberá em glória. Essa é a esperança do crente, do cristão. Vai receber o que? Será recebido em glória. Lá em 1 João, no capítulo 3, está escrito que vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E aí ele fala assim, e agora ainda não sabemos o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando ele vier, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. A esperança do crente é essa. Veja que em 1 João, capítulo 3, no versículo 1 fala: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Ou seja, Deus nos deu um amor muito grande, de nós podermos estar com Ele. E aqui no versículo 24, ele fala: o Senhor me guiará com o teu conselho e depois me receberás em glória. Então, ele fala assim: o Senhor é que me guia. Lá no Salmo 32, no versículo 8, fala assim: eu instruir-te-ei e guiar-te-ei com os meus olhos. Então ele fala assim, quando ele fala isso, ele fala assim: o Senhor vai nos guiar. Agora no 25, a quem tenho eu no céu, senão a ti? Ele faz uma pergunta: quem? Quando eu olho para o céu, quem que me ajuda? É só o Senhor que me ajuda. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Então aqui no 25, ele fala: aqui na terra eu louvo a Deus, eu cuido do louvor, e tudo que eu quero é ter Deus. O meu desejo é ter Deus. E é porque ele tem o desejo de estar com Deus que ele percebe a inveja e ele confessa, ele fala: Deus, eu só quero seguir ao Senhor, mas agora o meu coração está azedo, porque eu estou olhando para o ímpio, para os soberbos, para a arrogância deles, que eles não ficam em trabalhos difíceis, que parece que tudo vai bem, mas a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. O que ele está dizendo? A minha carne e o meu coração desfalecem. Ele está dizendo, a minha carne, as minhas vontades e o meu coração, o que passa no meu coração, os meus pensamentos, o que vai no meu coração, está morto, está morrendo. Mas Deus é a fortaleza do meu coração. É Ele que me dá força, Ele que me dá fortaleza para eu resistir contra o mal que quer entrar no meu coração. E o Senhor é a minha porção para sempre. A minha porção tem um outro salmo que diz assim: o Senhor é minha herança. O que é a herança? É aquilo que eu recebo. Então, aqui é do meu pai e da minha mãe. Então, ele fala assim: o Senhor é a minha porção para sempre, o Senhor é a minha herança. Ele quer dizer: a minha riqueza é somente Deus. Tudo que eu recebo é ter Deus. Essa é a minha riqueza. Então, não é riqueza material, você pode ter a riqueza material, mas uma coisa é como o ímpio, ter o coração na riqueza material e dizer quem é Deus. Será que ele escuta quem é o Altíssimo? E outra coisa é você ter a riqueza, mas saber
que aquilo é uma bondade de Deus e que mesmo que você não tenha a riqueza, você tendo Deus, você fala, eu tenho tudo porque eu tenho Deus. Deus é a minha porção. Agora o versículo 27. E aqui cabe uma pergunta. Se Deus arrancasse todas as benesses que você tem, você poderia dizer isso? Ele é a minha porção para sempre? Como Jó, que foi tudo arrancado dele. E ele mesmo assim disse, bendito seja o Senhor, porque ele deu e ele tomou. Então, Jó conseguiu entender, eu estou aqui, mas eu estou ainda com o Senhor. E durante todo o tempo da provação dele, ele ficava pensando todos os dias no Senhor. Versículo 27. E até quando a mulher dele disse, amaldiçoa esse Deus e morre, ele disse para a mulher dele, você está falando como uma louca mulher, porque nós receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ele conseguiu perceber que ele ainda estava vivo, com fôlego de vida, e ele conseguiu ainda valorizar a Deus e honrar a Deus. Assim aqui, Asaf, ele fala, o Senhor é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Versículo 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Então ele sabe, ele fala pela experiência que os que se desviam de Deus, eles morrem. E quando eles morrem, para onde que eles vão? Para onde vai a alma dos que são assim, arrogantes, soberbos, que pensam que são superiores ou melhores do que alguém? Essa reflexão também é para nós. No outro lado, quando muitas vezes o cristão ele recebe bênçãos, ele se esquece de honrar o próximo, de tratar bem os menos favorecidos e de repente se deixa levar pela arrogância, pelo orgulho e começa até a pensar que foi ele mesmo ou ela mesma que conseguiu receber aquelas bênçãos por conta própria, o que é uma soberba, é deixar Deus de lado. Essa tentação pode atacar, atingir também o cristão. Então, pois eis que, o versículo 27, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Ele fala isso com certeza. Se você se afastar de Deus, você vai morrer. Você pode até viver essa vida terrena, como os ímpios vivem, mas longe de Deus, mas quando eles morrem, para onde vai a alma deles? Certamente que não vai para o céu. Por isso que ele fala, eis que os que se alongam de ti perecerão. Ele fala isso como uma coisa certa. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. O que é apostatar? Apostatar é deixar a fé. E tem muitas pessoas que estão apostatando. Paulo falou isso em 1 Timóteo. Ele trouxe uma recomendação para Timóteo. Ele disse, saiba que nos últimos dias haverá muitos que se apostatarão da fé. Veja aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. 2. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Então aqui ele fala que nos últimos tempos muitas pessoas abandonarão a fé. Muitas pessoas vão dar atenção a espíritos enganadores, a ensinamentos que vêm de demônios. Você sabe que, mudando um pouco de assunto, nós estamos vivendo tempos em que as pessoas querem relativizar o pecado e estão criando igrejas que se admite o homossexualismo e o lesbianismo. E as pessoas estão dizendo, Deus é amor, Deus é amor. Tudo pode no amor. Quem sou eu para ir contra o amor de duas pessoas? Mas a Bíblia fala claramente que Deus criou macho e criou a fêmea. Ele não criou o homossexual e a lésbica. Quando
você conversa com mulheres que saem com mulheres, grande parte delas fala que fazem isso porque foram abusadas na infância ou porque tiveram alguma situação de abuso na adolescência. Então, mudar a glória de Deus porque se sofreu um abuso é algo que não tem sentido. Deus cura dos traumas dos abusos. Deus tem poder de restaurar a vida dessas pessoas. Então, as pessoas se justificam com isso. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Ela permanece intacta. Jesus disse que aquele que quiser seguir a ele deve renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz e segui-lo. Então, as pessoas têm a opção de cumprirem a palavra de Deus ou seguirem os seus desejos pecaminosos, os seus desejos errados. A palavra pecado significa cair no erro. Deus ele não errou. Ele forma homens e mulheres. E todo desvio disso continua sendo pecado. Mas nesses últimos tempos, as pessoas têm criado igrejas para admitir isso, essas práticas, dizendo que está tudo bem, mas a palavra de Deus permanece de pé e ela continua dizendo que não está bem. Voltando para o Salmo 73, aqui nós estávamos no versículo 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão, tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Apostatar, deixar os ensinamentos do Senhor, fazer coisas que agradam a si próprio, pensando em adaptar a palavra de Deus à sua vontade, né? Mas ele está dizendo, o Senhor destruirá. Vamos lembrar de Mateus 7:22. Muitos naquele dia me dirão, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome nós curamos doentes, em teu nome operamos maravilhas. E eu direi abertamente a eles, eu não vos conheço. Afastem-se de mim, eu não vos conheço. Versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então ele está dizendo, o Asaf, para mim, ele, que era o líder do louvor no templo, ele fala, para mim, bom é aproximar-me de Deus. É continuar aqui onde eu estou, louvando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus. Então a minha confiança não está, eu até quase resvalei, mas não está naquilo que eles têm. Não importa. Ele fala aqui, ele confessa, eu estou como bruto, estou como animal, eu estou pensando, os meus rins os meus rins sentem picadas, eu estou azedo, mas para mim o bom é aproximar-me de Deus e a minha confiança está no Senhor para anunciar todas as tuas obras. Deus chamou a mim, chamou a você para anunciar as obras dele. Nem sempre na vida as coisas vão ser como nós esperamos. Muitas vezes nós somos fracos, somos seres humanos. Vamos olhar às vezes para a nossa volta e talvez nos enchermos de inveja às vezes. Mas esse salmo, ele nos traz uma reflexão. Não olhe para o seu redor, olhe para cima. Quando foi que o Asaf encontrou a resposta? Quando ele entrou no santuário. Ele fala aqui, quando eu entrei no santuário, eu entendi que eles caem, de repente, como uma desolação. Aqui, o versículo 16 e 17. Quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Então, quando ele ficou pensando, ele ficou perturbado. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Então, até o momento em que ele entrou na presença de Deus, e ele entendeu, eu vou permanecer na presença de Deus. Porque o que eu tenho aqui, na presença de Deus, é a salvação, é a comunhão com Deus, é o relacionamento com aquele que criou todas as coisas. Então, eu entendi o fim deles.
Então, versículo 19: como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Os que confiam nas suas riquezas e esquecem quem é Deus, quando caem em terrores, ficam aflitos, angustiados, ansiosos, sem saberem o que fazer. E ele acaba terminando o salmo dizendo isso: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Eu vou continuar honrando a Deus como líder aqui no santuário, que era o que Asaf fazia. Porque eu entendi o fim deles e entendi que estou sempre com o Senhor. E o Senhor é a minha porção, aqui no versículo 26, né? Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. A porção que eu tenho nessa terra, nessa vida é estar com Deus. Essa é a meditação do Salmo 73. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém.